Fala, meus amigos, estamos começando aqui mais um vídeo do canal e hoje a gente vai comentar um texto que saiu na revista Fórum, tá? Assinado pelo Francisco Fernandes Ladeira. O texto se chama Ser Anti-Intelectual Está na Moda, né? Então ele vai refletir uma série de coisas aqui que estão acontecendo no Brasil dos últimos anos, especialmente depois da ascensão do bolsonarismo, como fake news, enfim, né, terraplanismo e uma série de bizarrices aí que a gente está vivendo. E aí isso abre espaço para a gente pensar também na relação do Brasil, do brasileiro médio, com o pensador, com o intelectual, com o filósofo, né, com o pessoal que tenta pensar essas coisas de maneira mais ampla, tá? E aí já lembrando também várias reflexões que a gente fez aqui sobre isso e, né, eu já ponderei várias vezes aqui que, na verdade, essa característica que a gente chama de filosofia, né, que é o pensamento crítico, a reflexão, a extensão de raciocínio, os cortes ali críticos também, isso está em todo mundo como potência, né? Então, enfim, e muitas vezes as pessoas usam sem nem perceber, né? Também tem isso, tá? Então, quer dizer, agora, de qualquer maneira, vale a pena pensar nessa relação do Brasil, do brasileiro, né, com os intelectuais, essa relação que foi sempre complicada desde o início e continua sendo até hoje. E com a ascensão do bolsonarismo, isso acabou piorando, inclusive, ou, de repente, ficou mais evidente o que já existia desde há muito tempo, beleza? Então, eu vou lendo aqui o texto do Francisco Fernandes Ladeira, e vou fazendo meus comentários aqui e também trazendo referências bibliográficas para vocês aqui, como de praxe no canal, tá? Antes, mais uma vez, deixo aqui para vocês a dica do meu novo livro de poemas, tá? Do outro lado de cá, certo? Quem quiser entrar em contato aí, tá? O zap está na descrição do vídeo, a gente tenta conversar a respeito aqui, beleza? Então vamos lá, pessoal. Ele começa dizendo o seguinte aqui, ó. Antes do surgimento da internet, os anti-intelectuais estavam dispersos, não possuíam a noção de sua força numérica e, em certa medida, se sentiam constrangidos por suas ideias esdrúxulas. Isso tem uma parte que é verdade, né? Eu concordo com isso aqui, mas ao mesmo tempo discordo, né? Por quê? Porque se por um lado, de fato, havia um certo constrangimento, né, de se criticar os pensadores, os intelectuais e tudo mais, por outro, o brasileiro sempre teve um ranço, né, com a universidade, com enfim, com o saber mais complexo, por uma série de motivos, né, dentre eles o fato de que a universidade nasceu no Brasil para ser uma espécie de berço da elite econômica e formar aquela galerinha, né, restrita que iam ser ali os advogados, os médicos, os engenheiros, que iam, enfim, né, dominar o discurso na sociedade, e o povão mesmo não tinha nenhum espaço, né, nesse meio, tá? Então, quer dizer, essa elite econômica brasileira, que é, como diz o Gessé Souza, é a elite do atraso, é essa gente que fica perturbando os outros, enchendo o saco dos outros, como estão fazendo comigo aqui, né? Enfim, e aí, né, voltando aqui, né? Então a universidade nasceu no Brasil para ser esse espaço de formação de uma minoria da minoria da minoria, e isso acabou gerando, né, automaticamente ali na cabeça do povão uma espécie de, né, meio que o povão olha para a universidade com um certo, né, enfim, com uma certa desconfiança. Isso também não nasceu, né, essa questão do brasileiro com os intelectuais não nasceu ali, já existe, né, desde o início aí né, o Brasil não foi um país que nasceu nesse contexto, e aí eu já deixo para vocês aqui, né, essa dica importante que eu sempre falo desse livro aqui, já fiz vídeo sobre isso, da Pascale Casanova, A República Mundial das Letras. Quando você lê esse livro aqui e você entende como é que se formou ali, como é que se formaram os países da Europa, né, as grandes potências da Europa, França, Inglaterra, Alemanha, você começa a entender o porquê que a história foi bem diferente, né? Ali a língua e a literatura e a filosofia e tudo mais, e tudo isso foi a base de formação desses países, né? E diferente da gente aqui que, né, enfim, os portugueses vieram para cá muito mais para, né, tudo isso que a gente já conhece, né, para se apropriar aqui das riquezas e levar para lá e escravizar os índios, escravizar os indígenas e os negros, né? Então, enfim,
Tá? Mas, de qualquer maneira, essa leitura aqui é importante porque esse processo ele é histórico, mas ele não é natural, né? Ele pode ser modificado, pode ser deslocado para outras perspectivas aí, tá? Isso se a gente conseguir diminuir o poder dessa direita medíocre que a gente tem no Brasil, né? Que é isso aí, um bando de fofoqueiro retardado que fica enchendo o saco dos outros, ao invés de fazer alguma coisa útil, né, para a vida deles, tá? Então, pessoal, bom, enfim, e aí e existe também uma outra coisa importante também, né, que o Luiz Costa Lima fala aqui também nesse livro, né, no Frestas, a teorização em um país periférico, né, que é o fato do Brasil ser um país periférico no cenário mundial, aí, quer dizer, um país que a gente tem 500 anos, né, e ao mesmo tempo não entrou, por exemplo, na corrida nuclear, né, como os Estados Unidos fizeram, e ao mesmo tempo também, né, a gente tem uma história muito mais curta, né, do que os países europeus, e a própria república no Brasil também né, muito nova, né, isso aí nasceu e aos trancos e barrancos ali no final do século XIX, e tem países na Europa que já tem isso aí há séculos, né, essa formação do Estado, né, das estruturas ali institucionais funcionando e se deslocando da religião, por exemplo, coisa que a gente aqui no Brasil ainda não conseguiu fazer, e uma série de outras coisas. Então tudo isso contribui para o Brasil ser um país radicalmente supersticioso, religioso demais, né? Isso, de certa forma, também atrapalha um pouco a entender a importância do pensamento crítico, da filosofia, da ciência, né? Então, enfim, tá? Tem tudo isso aí que a gente pode citar. Bom, aí o Francisco Fernandes continua aqui, tá? Ele diz, num período marcado, agora ele está falando aqui do tempo atual, né? Num período marcado por pós-verdades, fake news, teorias conspiratórias e desprezo pelo conhecimento científico, a apologia à ignorância humana está definitivamente na moda. Podemos dizer, sem exagero, que vivemos a era do anti-intelectualismo. E aí cito de novo aqui, né, ele fala das fake news. Está aqui o livro da Lúcia Santaella, A Pós-Verdade é Verdadeira ou Falsa, e ela fala da questão das bolhas também da internet, né? E, enfim, essa conexão aí com as fake news explicam bem isso aqui que ele está dizendo, porque o fenômeno das fake news é um efeito dessa velocidade vertiginosa que a gente vai vivendo hoje e que vai impedindo a gente entrar em contato com as coisas de maneira mais extensa, de maneira mais complexa, mais atenta, mais profunda, né, e tudo mais, tá? Então as fake news são um efeito disso aí, para além de ser, né, a gente está vivendo uma época também, o Foucault mesmo já denunciava isso no final da vida dele ali, que é uma espécie de, a gente está na época da fofoca, né? E fofoca empobrece, fofoca, né, enfim, não é conhecimento, né, que agregue no sentido amplo do termo, né? Então, quer dizer, tudo isso contribui também, né? Muita gente prefere fazer fofoca do que estudar de verdade, né? Bom, então ele fala, podemos dizer, sem exagero, que vemos a era do anti-intelectualismo. Antes do surgimento da internet, os anti-intelectuais estavam dispersos, não possuíam a noção de sua força numérica e, em certa medida, se sentiam constrangidos por suas ideias esdrúxulas. Dito de outro modo, se envergonhavam de sua ignorância, né? E realmente tinha um pouco isso, né? Não era tão assim, falar merda não era uma coisa que a gente via toda hora, né? Hoje, e aí, né, entra de novo uma ponderação, né? Porque por um lado realmente isso é um fato, a gente não via isso toda hora, mas por outro talvez a internet tenha apenas superdimensionado algo que já existia antes nas conversas privadas, né, e que a gente não escutava, né? Hoje as pessoas fazem questão de publicar as suas estupidez, as suas idiotices, né? E, enfim, e muitos até acham que não, eu estou falando aqui uma grande, né? O Bolsonaro, um desses estúpidos virou presidente do Brasil nos últimos 4 anos e passou os 4 anos aí vomitando um monte de imbecilidades, né? Porque o nazismo é de esquerda, porque os comunistas vão destruir o país, porque a Globo é comunista, porque a cloroquina vai salvar da Covid, enfim, né? Um caminhão de asneiras que todo dia a gente ficava escutando esse imbecil falar, e de certa forma ele ter sido eleito também reflete um pouco aí esse cenário que o Francisco Fernandes está ponderando aqui, tá? E aí eu lembro também daquele filme Não Olhe para Cima, né? Que é um filme que surgiu aí no ano passado, se não me engano,
e que, de certa forma, reflete essa questão também, essa tendência que a gente está vivendo hoje aí, de, né, assim, ó, o importante é o imediato, não interessa aí mais nada, sabe? E aí, enfim, as pessoas vão vivendo ali, às vezes, né, meio que vão ignorando uma série de coisas que são, às vezes, muito importantes para entender os processos, para poder, né, a política talvez seja né, um dos elementos mais importantes desse desenho aqui da questão, porque as atitudes dos políticos interferem diretamente na nossa vida, e ignorar isso, uma das facetas dessa ignorância meio que, enfim, de nariz empinado que a gente está vivendo, é essa ideia que tem sido construída nas últimas décadas de que, olha só, política política é tudo igual, política não se discute, política é tudo ladrão, né? Política isso é bobagem, perde tempo com isso não, entendeu? E aí você vota num Bolsonaro da vida, como o Lula disse recentemente, né? Quando a gente não gosta de política, nasce uma titica como o Bolsonaro, né? E é exatamente isso. E tem gente que não tá nem aí, tá cagando e andando, né, para isso, porque que essa minoria da minoria no Brasil, que essa gente ganha dinheiro com estúpidos como Bolsonaro lá, com gente que não tem projeto, com Paulo Guedes, né? Agora o povão, a galera da classe média e tal, tem que prestar atenção nisso, tem que tentar sair dessa inércia intelectual para poder não ficar botando gente lá que depois vai, né, trazer prejuízo para ele mesmo. Certo, pessoal? Então, enfim, então é importante entender, né, a relevância do conhecimento, do estudo, do aprofundamento, para a gente não ficar refém dessa gente medíocre, né, inclusive na economia, né? Então, aí ele continua, tá? O Francisco Fernandes continua. No entanto, tudo mudou com a rede mundial de computadores. A caixa de Pandora do obscurantismo foi aberta. Não por acaso, ideias absolutamente controversas, como a chamada Terra plana, têm ganhado um número cada vez maior de adeptos. Para os terraplanistas, nosso planeta não é esférico, mas plano, com o formato de um disco circular. Segundo essa teoria, ele bota aspas aqui, né? Não existe gravidade, o Polo Norte está localizado no centro do planeta e as estrelas estão presas no céu. Quer dizer, né, o terraplanismo é uma das coisas mais bizarras, né, que a gente tem visto aí, né? Sendo assim, basta um computador pessoal ou smartphone para que qualquer indivíduo possa refutar teorias científicas corroboradas há séculos por pensadores como Copérnico, Newton e Einstein. E aí, pessoal, vale uma ponderação aqui nessa questão que ele levanta pelo seguinte. Uma coisa é a gente entender que, né, enfim, você não pode refutar um cara como Einstein com uma bosta ali de WhatsApp, né? Inclusive, ano passado teve uma dessas aí que os caras botaram lá que uma foto do Einstein e aí uma frase embaixo, né, dizendo que, né, que os petistas não eram inteligentes, ou o socialismo, o comunismo não era coisa de gente inteligente e o Einstein era socialista, quer dizer, né? Então isso aí enfim, né? Então, assim, por um lado, tentar criticar o Einstein com uma bostazinha de WhatsApp realmente não faz o menor sentido. Porém, ao mesmo tempo, tratar o Einstein como uma figura inquestionável, né, é tão ingênuo quanto, né? Porque você não pensa, não reflete, não faz reflexões mais amplas dessa maneira. O próprio Einstein, na época que o Einstein descobriu a teoria da relatividade, o Newton era aquela figura ali, né, o maior patamar ali da ciência, da física, era o Newton. E o Einstein só descobriu a teoria da relatividade porque ele se incomodou com algumas coisas que, na perspectiva newtoniana, eram evidentes, eram lineares, ali não tinha discussão. E ele falou, não, tem sim aqui, ó, tá vendo? Pai descobriu um negócio que mudou o mundo ali, né? Então essas figuras não são intocáveis, não são, né, referências absolutas. Porém, para você discutir e questionar, né, uma figura dessa, você tem que ter um mínimo de embasamento ali, senão é isso aí, asneira de quinta categoria, tá? E eu lembro aqui também, quer dizer, tem, né, nesse contexto que eu falei aí, tem esse livro aqui, né, do Jean-Pierre Lentin, né, que é o Penso, Logo Me Engano, uma breve história do besterol científico, tá? Isso também mostra que os cientistas não são perfeitos, não são figuras, né, enfim, não são deuses, né, e tudo mais, tá? Então, quer dizer, a gente também tem que questionar, né, fazer o papel de criticar, de questionar, de estudar para poder entender os processos. Eu fiz um vídeo recentemente aí falando da questão
de uma questão do que o Neil deGrasse Tyson levantou lá, sobre a questão do 1% que diferenciava os seres humanos dos chimpanzés, e aí me incomodava um pouco aquele argumento ali, né, que não é dele, é um argumento da ciência de maneira geral, porque eu acho que a linguagem ela é um campo ali de produção humana, enfim, de manifestação humana, que é muito mais do que 1%, né? Quando a gente compara aí o que aconteceu, né, desde o momento que a linguagem articulada começou a se desenvolver e compara com o chimpanzé até hoje, né, a gente percebe que a diferença é muito maior e talvez o problema esteja nessa álgebra aí, nessa equação, né, e tudo mais, tá? Então, quer dizer, isso é escutar o que o cientista está falando, mas pensar em alternativas ali a partir do diálogo com outras ideias complexas também e tudo mais, tá? Isso serve para tudo, para física, para política, para arte, para filosofia, para literatura, para o cotidiano, para a vida da gente, né? Enfim, e aí ele continua, né? Aliás, esse é o grande problema do anti-intelectual, né? Ele não se vê enquanto tal. Pior ainda, se considera um tudólogo, ou seja, especialista na área da tudologia, né? Fator que o torna apto a dissertar com propriedade sobre qualquer tipo de assunto, desde vacinas à geopolítica. Consequentemente, conhecimento é questão de opinião, não de evidências. Eu acho, nesse particular aqui, que nesse ponto é melhor a gente pecar por excesso do que por falta, né? Então é bom que as pessoas falem merda, falem besteira, a gente mesmo, né? Todo mundo fala merda de vez em quando, isso aí não é... Ninguém é perfeito, mas aí também tem gradações. Uma coisa é você falar uma besteira sobre um negócio ali que você não conhece, e aí você corrige depois. Outra é você ficar, né, enfim, passando cloroquina para as pessoas, ficar fazendo fofoca da vida dos outros, né, durante 10 anos. Isso aí já é um negócio que aí já é um patamar bizarro, né, entendeu? Mas enfim, de qualquer forma eu pelo menos tenho a opinião de que é melhor pecar por excesso do que por falta, porque senão a gente entra numa lógica meio que de censura, né, e tudo mais. Então, salvo essas questões que geram constrangimento para a vida privada dos outros, que quem faz isso é lixo, né? Fora isso, a gente tem que opinar sobre tudo, sobre política, sobre história, sobre geografia, sobre, né, enfim, tá? Sobre qualquer questão aí que seja mais ampla, né, para o interesse público de fato, né? Bom, que mais? Inclusive, né, só um parêntese aqui em relação a isso aqui, porque, por exemplo, né, quando a gente pensa na questão da literatura, né, hoje em dia né, existe uma discussão muito grande, porque qualquer pessoa pode publicar um livro, e aí um monte de bobagem é publicada, e realmente a gente vê um monte de coisa que, né, quando você começa a estudar um pouquinho mais, começa a entender melhor os processos, você começa a ser mais seletivo, você começa a olhar e falar, pô, olha só, isso aqui não tem nem condição de comparar uma coisinha dessa aqui com, né, um Machado de Assis, com uma Clarice Lispector, não dá. Né? Porém, ao mesmo tempo, você às vezes descobre coisas brilhantes, geniais ali, em desconhecidos, que muitas vezes jamais conseguiriam publicar numa editora grande, porque é um grupo seleto também, e muitas vezes fica meio que inacessível, né? Então é essa faca de dois legumes, tem que ir cada um fazendo a sua seletividade aí para poder entrar em contato sempre com coisas cada vez mais inteligentes, mais bacanas aí, né, e não com idiotice, com o Olavo de Carvalho da vida, né, essas porcarias, tá? Inclusive ele vai falar do Olavo aqui, né? E aí, bom, ele continua, né? Nesse sentido, os anti-intelectuais questionam a eficácia de algumas vacinas e rejeitam veementemente a teoria da evolução formulada pelo Charles Darwin, né? No entanto, os argumentos não são baseados em bibliografia especializada ou estudos realizados a partir de rigorosa metodologia, mas em postagens de grupo de WhatsApp confiáveis, né? Sobre essa questão que ele fala do Charles Darwin, deixo aqui essa dica, né? Que é o Espectro de Darwin, que é um livro muito legal aqui do Michael Rose, falando sobre a forma como a teoria do Darwin foi deslocada e deturpada por algumas leituras meio bizarras aí, inclusive a galerinha dos eugenistas, tá? Que acabou, né, recaindo no nazismo e tal. Então, quer dizer, também é bacana na medida em que ele está falando do Darwin aqui, certo?
Aí ele continua, né? Durante a pandemia de Covid-19, o anti-intelectual discordava do distanciamento social para evitar a rápida propagação do novo coronavírus entre a população simplesmente porque era a sua opinião, né? Da mesma forma, ele defendia o chamado tratamento precoce contra a Covid-19. É a minha opinião. E a gente está vivendo essa questão também dessas, aspas, teorias da conspiração, né, e tal, que na verdade grosso modo falando, e salvo as exceções de praxe, é uma estratégia da extrema-direita para poder criar medo nas pessoas e gerar, né, essa visãozinha tosca, imediatista, sem aprofundamento, e que acaba elegendo esses retardados como Bolsonaro, Trump e outras figuras aí em outros, né, lugares do mundo, certo? O próprio Netanyahu também, né, que está lá, enfim, cometendo crime de guerra todo dia e ninguém faz nada para parar esse retardado, né? Bom, no terreno pedagógico, os anti-intelectuais, que nunca pisaram em uma sala de aula, exceto, é claro, como alunos, querem eliminar Paulo Freire das escolas, porém acreditam que as instituições de ensino brasileiras não respeitam os valores tradicionais da família, pois são responsáveis por promover a ideologia de gênero, o cientificismo e a doutrinação comunista, né? Essa asneira que a gente tem visto aí. E como ele citou o Paulo Freire, que também a gente coloca aqui a questão do Paulo Freire, esse livrinho muito bacana, a importância do ato de ler, tá? Que também é uma questão fundamental para poder não cair nesse anti-intelectualismo, né? A gente está aqui estimulando a leitura todo dia, porque é isso, tem que ler, tem que estudar, tem que entender cada vez melhor as coisas para poder, né, não cair nessa aqui de ficar valorizando Bolsonaro da vida, né, e criticando um cara como Paulo Freire, quer dizer, né? É o que a gente está vivendo aí. Enfim, e aí, para finalizar aqui, né, ele diz, a solução para os problemas educacionais, o chamado homeschooling, né? A gente fez vídeo sobre isso aqui. O homeschooling não é uma questão tão óbvia assim, né? Eu fiz um vídeo aqui sobre isso, depois de repente eu deixo o link para vocês aqui. Mas eu acho ao mesmo tempo que a figura do professor é importante, aquele diálogo ali de sala de aula, a dialética ali e o confronto de ideias com o professor é rico, é muito bacana. Claro que tem professores e professores, cada um vai se identificar com um ali e tal, e tem uns mais preparados, outros menos, mas o fato é que um bom professor ele vai trazer para você ali questões, dilemas, vai trazer ali reflexões, conflitos de ideias, né? E isso sempre enriquece, claro, se isso for feito com respeito ao espaço do outro, coisa que tem muita gente que não conhece, não entende, né? Porque são burros, né? Essa é a história. Bom, e aí vamos lá, né? Ele fala do homeschooling, que é uma modalidade de ensino em que crianças e jovens são educados em casa pelos pais, em vez de irem às escolas, que virou uma tendência também bolsonarista e é uma tendência também aquela coisa de escola sem partido. Eu já fiz vídeo sobre isso aqui também, a gente pode refletir mais isso aí em outros vídeos, porque conversa fiada, não existe escola sem partido, isso aí é papo furado, né? Quando vier com essa ideiazinha, pode começar a procurar, que está ali, ó, nas entrelinhas, a ideologia está sempre ali, tá? Logo, ele continua, né? As novas gerações poderão ter contato com as obras dos verdadeiros pensadores, né? Ele está brincando aqui, como Olavo de Carvalho, Leandro Narlock e Luiz Felipe Pondé. Como ele faz uma comparação aqui, eu acho que o Pondé não é um cara igual o Olavo de Carvalho, né? O Pondé não é um imbecil como o Olavo de Carvalho, longe disso. Você pode discordar dele, pode ter opiniões diferentes ali, mas ele faz um trabalho digno ali de pensar as coisas e de refletir a partir da perspectiva dele, que de certa forma ele tem um viés mais à direita, mas ao mesmo tempo faz reflexões sobre vários assuntos e com ponderação, respeito e ao mesmo tempo uma postura ali que o Olavo de Carvalho não tinha. Também não significa que ter postura seja a única forma de pensar, né? Tem pensadores como Nelson Rodrigues, né, e outras figuras brilhantes aí que também tinham eram mais desbocados, mas falavam coisas interessantes, né? Só que não era o caso do Olavo de Carvalho, né? Não era mesmo, tá? Então, enfim, em relação à história do Brasil, ele continua, né? A moda entre os anti-intelectuais é ser politicamente incorreto e negar acontecimentos como o massacre de indígenas durante o período colonial, a escravidão de negros e o golpe militar de 64. Eu cito esse livro aqui, que eu li já tem alguns anos aí, na época que eu fiz o mestrado, tá? Esse livro aqui do Aurélio Schomer, História do Brasil Vira-Lata, as razões históricas da tradição autodepreciativa brasileira. E esse aqui é um exemplo disso que ele está falando aqui, tá? Por quê? Porque esse livro aqui, ainda que ele tenha alguns fatos aqui bacanas, que realmente contribuem ali e tal,
Por outro, ele se perde nessa coisa de ficar acusando, né, as etnias de um vitimismo que não faz o país andar e blá blá blá. E no fundo, isso acaba no final das contas sendo muito interessante como mecanismo, como arma, enfim, como arma na mão do bandido, né? Que é justamente essa elite, né, do atraso que pega isso aqui, diz, ó, tá vendo e tal, e continua, né, mantendo o Brasil como um dos países mais desiguais do mundo e sem projeto político para o Estado e etc e tal, tá? Então é interessante pensar nisso aí, tá? Em cima dessa questão que ele fala, né, de negar acontecimentos, né, como o massacre dos indígenas e tal e tudo mais, tá? A direita brasileira tende a negar isso, né, a partir de uma perspectiva meio ingênua ali de que porque, né, isso aí não pode ficar chorando leite derramado, tem que seguir em frente, blá blá blá, e não é assim que funciona, porque muitas coisas têm que ser corrigidas de fato, né, para que a coisa caminhe de maneira mais produtiva e mais ampla, tá? Então, aí, para finalizar aqui o texto do Francisco Fernandes, ele continua. Os adeptos do anti-intelectualismo também não poderiam deixar de expor suas ideias políticas. Para eles, o nazismo era um regime de esquerda, simplesmente pelo fato de o partido nazista ter a palavra socialista em sua nomenclatura. Nessa mesma linha de raciocínio, podemos concluir que o peixe-boi é um bovino, né? E um cavalo marinho é o equino. É isso aí mesmo, né? Uma breve leitura de trechos do livro Mein Kampf, que é o Minha Luta, do Hitler, né, é suficiente para constatar o ódio do Adolf Hitler a tudo que remetia à esquerda política. Né? E é isso mesmo, né? Basta você olhar também ali como é que foram os confrontos, né, na Segunda Guerra, né, da União Soviética com a Alemanha, né? Enfim, é coisa de imbecil falar isso, né? E aí ele finaliza, tá, o último parágrafo. Certa vez Nelson Rodrigues disse que os idiotas tomariam conta do mundo, não pela capacidade, mas pela quantidade. Eles são muitos. Pois bem, os idiotas podem ainda não ter dominado o mundo, mas certamente estão dominando as redes sociais, tá? Ele finaliza com essa frase aí. E aí é isso, né? A gente está vivendo uma época meio bizarra nesse sentido. Agora, tem várias coisas que podem ser ditas sobre isso, né? Um outro exemplo que também, daquela questão que eu falei, de você também não tratar os intelectuais como pessoas inquestionáveis, está nesse livro aqui do Gessé Souza, né, Brasil dos Humilhados, no qual ele faz uma reflexão importante aqui sobre, né, alguns defeitos que ele encontra na obra do Sérgio Buarque de Holanda, tá, e do Raimundo Faoro e tudo mais. Tá? Então, quer dizer, a gente tem que entender essas diferenças. Agora, é o que eu falei no início do vídeo, tá? Eu finalizo deixando essa reflexão. Será que realmente a gente está vivendo isso no Brasil de hoje? Ou isso é uma coisa que é meio que histórica no Brasil e que a gente tem que pensar isso como elemento histórico para que a gente não fique achando que só o bolsonarismo reflete isso, né? E aí eu finalizo com uma questão levantada pelo Caetano, tá aqui o livro do Caetano Veloso, tá? O Verdade Tropical. E o Caetano dizia, né, e diz aí, acho que numa música, ou enfim, ele fala que ele preferiu a canção porque, né, não dá para fazer filosofia em português, só em alemão, né? E isso talvez reflita tudo isso que a gente está falando aqui, quer dizer, essa história de dificuldade do brasileiro com o conhecimento, com a reflexão mais ampla, com o aprofundamento das coisas, o que na verdade é um problema, que a gente vai resolver não só através da escola, mas através do debate público, através da reflexão histórica, através de requestionar e redefinir, né, uma série de coisas que a gente tem vivido como país aí desde o início dessa aventura bizarra aqui que é o Brasil. E, enfim, a gente tentando achar saída para isso, né? E, de certa forma, o bolsonarismo é uma oportunidade de fazer isso. Eu já fiz vídeo aqui falando sobre o lado bom do bolsonarismo, eu estou também escrevendo um livro sobre isso, e é uma oportunidade para a gente pensar aí os nossos problemas, né, no sentido dessa dificuldade de lidar com conhecimento, essa coisa da burrice de bandeira, né, de ficar, eu sou burro mesmo, né, que é o cloroquina, entendeu? Política é tudo, política não presta, isso não serve para nada, tudo isso aí é burrice de bandeira, né, e a gente tem que tentar escapar disso, e talvez esse anti-intelectualismo bolsonarista seja uma oportunidade para pensar essas questões de maneira mais ampla. Beleza, pessoal? Então é isso. A gente se fala aí no próximo vídeo do canal. Um grande abraço aí, tamo junto. Fui.